estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, não veio ontem, eu sou a Esther. As minhas anotações de hoje tem um pouco mais do que ontem, então eu vou colocar aqui. Mas vocês ficam tranquilos que eu não pretendo ler as anotações, ok? Não vou dar uma aula. E ontem a gente falou sobre como cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Fiquei feliz de saber que foi gravado, então se você não pôde estar por algum motivo, se você tinha aula, teve que trabalhar, não pôde comparecer, vai estar online na semana que vem. Você vai poder assistir. Não é, a pregação de hoje não é dependente da de ontem. E eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar, agradecendo a Deus por esse momento, por esse privilégio da gente estar na presença dEle. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, em todo tempo. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui, Pai, para falar da Tua parte. E eu peço, Pai, para que o Senhor inspire agora cada palavra, Senhor, para que flua, Senhor, de acordo com o Teu plano, Pai. Oro por cada coração, Pai, por cada pessoa, Senhor, que veio aqui para ouvir de Ti. E, Pai, eu te peço para que o Senhor acampe os Seus anjos ao nosso redor, anjos ministradores, Pai, que nos ajudem a cumprir o propósito que o Senhor programou para essa noite. Te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o tema de hoje que eu gostaria de falar com vocês é também amplamente discutido e é algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida. E o tema é ansiedade, né? Eu já vejo pela carinha de vocês que é algo que todos nós vivemos nas nossas vidas. E é aquele clássico versículo, sim, para a gente não ficar ansioso. Então, vamos lá ler ele. Filipenses 4, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, quantas vezes, em momentos de ansiedade, alguém não falou este versículo para nós? Esse versículo entrou por um ouvido, saiu pelo outro, você continuou suando frio, você continuou sem dormir à noite, e esse momento de ansiedade que você está vivendo na sua vida não passou. Pelo menos na minha vida isso já aconteceu muitas vezes. E eu não sei se vocês sabem, mas estudando psicologia, a ansiedade ela é o mal desse século. Então a depressão é o mal do século passado e a ansiedade é o mal desse século. Então assim, como que você não vai estar ansioso em um mundo em que o tempo inteiro você está programado para querer coisas que você não tem? E se você obtiver esta coisa, logo em seguida vai ter uma outra coisa igual que você não tem. Por exemplo, iPhones. Você nem comprou o iPhone X, já tem um iPhone XS. Você acaba de comprar o XS, tem um não sei qual, que agora que lançaram, que eu já não consegui mais acompanhar. E a gente está sempre vivendo nessa frenesi de coisas que a gente tem que obter, de não só coisas materiais, mas de realizações que você tem que cumprir, e você está constantemente indo de realização em realização e nada nunca é o suficiente. Então, na verdade, a insatisfação, gente, ela tem tudo a ver com esse momento em que você não consegue ver aquilo que você tem na sua vida. Porque você está constantemente indo atrás daquilo que você não tem. Você está insatisfeito. E eu não sei se vocês já repararam, mas
No Jardim do Éden, foi exatamente isso que aconteceu com a Eva. Ela tinha um jardim lotado de frutos maravilhosos, lotado de suprimentos abundantes. Era literalmente o paraíso. E a serpente virou para Eva e disse: você está vendo tudo isso que Deus te deu? Não é o suficiente. Você precisa disso daqui que você não tem. Então, gente, a estratégia do diabo nas nossas vidas não mudou. A estratégia ainda é a mesma. É basicamente tudo o que você tem que ignorar e você tem que correr atrás de algo que você ainda não tem. Isso vai ficando mais claro com os exemplos ao longo do que eu for falando. Quantos de vocês aqui já ouviram falar da pirâmide de Maslow? Levantem a mão para eu exemplificar. Ok, bastante gente. Legal, a pirâmide de Maslow é assim, gente. É um filósofo que inventou uma tal de uma pirâmide que funciona da seguinte maneira. Essa pirâmide, ela se baseia nas coisas que você quer na sua vida. Então, na base da pirâmide tem as coisas mais básicas que você precisa. Essas coisas mais básicas são dormir, comer, segurança, satisfazer as suas necessidades fisiológicas, então o básico. Depois disso, você entra em questões de relacionamento. Então, você ter relacionamento bom com outras pessoas, você conseguir conviver com familiares e etc. Depois disso, gente, vai subindo. Eu não sei se eu estou pulando alguma parte, mas vai servir para o propósito aqui. Depois disso, gente, você vai para questões da sua carreira. Então, você quer um emprego melhor, você quer realização pessoal e relacionamentos amorosos, etc. Depois disso, você vai lá no topinho da pirâmide. Então, estão as coisas mais glamurosas, que na verdade, no fundo, ninguém precisa. Mas quanto mais você sobe na pirâmide, mais para cima você olha e mais atrás desses fatores que vão ficando cada vez mais desnecessários, você vai atrás. Então, no topo da pirâmide está uma Ferrari, um apartamento com 9 quartos e todas essas coisas que, na verdade, não são tão necessárias. E o mais interessante não é nem o funcionamento, a ordem da pirâmide, mas é o funcionamento da pirâmide. O ponto é, quando você conquista coisas da base da pirâmide, ou seja, você já tem uma cama, você já tem um chuveiro quente e você consegue comer, você, não satisfeito com isso, você vai atrás do próximo item e você não percebe que você conquistou essas coisas. Então, você não valoriza essas coisas que você já tem. Porque você está constantemente atrás de subir na pirâmide. Então, a maneira como o mundo propõe que a gente viva a nossa vida é sempre olhando para o topo da pirâmide. Mas, pessoal, o que eu quero falar para vocês é qual que é a maneira de Deus da gente viver a nossa vida. Como que Deus programou a gente, como que o Adão e a Eva deveriam ter agido ali no Jardim do Éden, né? Eles deveriam, gente, ter olhado para tudo que eles tinham e ter sido gratos, ter tido gratidão por aquilo que Deus deu para eles. E não ter ido atrás de algo que eles não precisavam. Claro que tem muitos outros fatores envolvidos, mas para o fim desta pregação, esse é o ponto que eu vou esclarecer, ok? E nas nossas vidas é exatamente a mesma situação, gente. Ao invés da gente olhar para as nossas vidas, sempre pensando no que nós não temos, nós temos que olhar para a nossa vida enxergando a pirâmide de cima para baixo. O que será que nós conquistamos? Porque a verdade, gente, é que Deus já nos proporcionou tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós temos uma dificuldade tremenda de enxergar, porque nós estamos inseridos em uma sociedade em que isso é o contrário, é a contramão
da mentalidade em que as pessoas vivem. É a mentalidade da gratidão versus a mentalidade da insatisfação. Então, esse conflito, gente, ele vai gerando ou uma gratidão no nosso coração ou uma ansiedade. E tudo isso, gente, depende da maneira como a gente vê as coisas. E eu queria pedir para vocês abrirem em Lucas 11, 36. Não, 34. Vou esperar os barulhinhos de Bíblia diminuírem para eu começar a ler, tá? É o sinal para você começar a ler é esse. As páginas pararem de virar um pouco. Os olhos são a candeia do corpo. Quando o seu corpo está cheio de... Não, peraí que eu... Tá meio longe. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, pessoal, como que a gente consegue parar de viver nessa ansiedade constante por coisas e consegue apreciar e ser gratos pelas coisas que Deus nos proporcionou? O primeiro ponto, gente, é que a gente tem que ter olhos bons para as coisas. Fica muito claro aqui que a maneira como você enxerga a vida... Inclusive, eu vi uma foto maravilhosa de que tem uma árvore. Aqui está a árvore. A visão que você tem da vida determina a vida que você vive. Fantástico isso. E é exatamente isso que esse versículo está falando. Então, gente, se você conseguir, na sua vida, observar todas as coisas que Deus já te proporcionou, isso vai fazer com que você seja grato. Mas se você constantemente estiver atrás de coisas que você ainda não tem, você não vai ser feliz. Porque presta atenção, gente, esse ciclo de ir atrás de coisas nunca acaba. Dando um exemplo clássico dos jovens, já que é uma conferência de jovens. Quando você tem, 13, 14, 15 anos, você quer ter um namorado. Aí você chega lá nos 20 e poucos, você quer ter um marido. Aí depois que você quer ter um marido, você quer ter filhos. E aí depois que você quer ter filhos, você pode estar insatisfeito, porque talvez você não tenha tanto dinheiro. Então assim, se você não está conseguindo ver o momento em que você está vivendo na sua vida e apreciar as coisas que você tem naquele momento, você vai estar constantemente ou atrás do namorado, ou atrás do marido, ou atrás do filho, ou atrás do dinheiro, ou atrás do apartamento, ou atrás de dezenas de outras coisas que o diabo vai vender para você, que você tem que ter, e você nunca vai conseguir ver o que Deus está te dando naquele exato momento. E quando você não consegue ver e ser grato pelo que Deus está te dando naquele exato momento, mas você está sempre atrás de algo que você não tem, Deus não acrescenta coisas na sua vida. Porque não adianta o quanto Deus acrescentar, você nunca vai estar satisfeito. Vocês conseguem entender que isso é um círculo vicioso de insatisfação? Enquanto a gratidão, que é a maneira de Deus de ver as coisas, é exatamente o contrário. Quanto mais grato você é pelas coisas que Deus te deu, mais fácil é você obedecer aquilo que Deus te pede, porque você já está satisfeito. Então, se você já está satisfeito e você já está feliz, se Deus manda você tomar uma atitude em relação à sua vida, em relação à sua carreira, em relação ao seu emprego, como você já está satisfeito, fica muito mais fácil obedecer. E aí a sua vida entra no trilho. Então, você tem a ordem da gratidão, a ordem que a gratidão traz para a sua vida e como isso cria um fluxo de coisas divinas.
e o caos que a ingratidão e a insatisfação trazem, porque isso vai cada vez criando um círculo vicioso de coisas que você nunca obtém. E isso, gente, é algo que a gente tem que romper nas nossas vidas. Porque se você está insatisfeito hoje, você tem um sério risco, gente, de nunca ficar satisfeito. Porque quando você conseguir aquela coisa que supostamente você precisa para te satisfazer, vai aparecer uma nova coisa. Vocês estão absorvendo aqui o que eu estou falando? Vocês estão com uma cara bem séria. E assim, gente, é muito importante que a gente entenda que para a gente viver dessa maneira da gratidão, a gente vai ter que nadar contra a correnteza daquilo que o mundo nos oferece. E isso, gente, vai começar a ser feito nos pequenos detalhes da nossa vida. Eu estou falando isso aqui para vocês não como uma expert no assunto. De verdade. Isso é algo que Deus começou a trabalhar na minha vida há muito pouco tempo. Eu era uma pessoa que costumava murmurar pelas coisas. Eu era uma pessoa que costumava, sim, ser aquele cavalo que tem a cenoura na frente. Vocês já viram essa imagem? E que a pessoa está sempre correndo atrás da cenoura e o cavalo nunca pega a cenoura e fica atrás. E é isso que o diabo quer, gente. Quando, na verdade, o cavalo pode abaixar e comer a graminha que está ali embaixo. E faz muito pouco tempo que eu comecei na minha vida perceber que eu tenho que parar de olhar para a cenoura que o diabo amarrou aqui e perceber o jardim que Deus colocou à minha volta. Entendem? E isso é algo muito sério. Por exemplo, exemplos práticos da minha vida. Vocês já perceberam que eu gosto disso. Eu já comentei com vocês que eu sou formada em gastronomia. Na faculdade, eu consegui adquirir 3 hérnias de disco. Não sei quantos de vocês têm hérnias de disco, mas, gente, é uma coisa que dói muito. Muito. É horrível. Se você não sabe o que é o nervo ciático, dê glória a Deus agora. Literalmente, dê glórias a Deus. Porque é uma coisa que dói muito. Ele vem aqui do meio das suas costas até a sola do seu pé e dá cãibra na perna. É horrível, horrível. E eu passei muito tempo tomando 1 grama de Novalgina a cada 6 horas. Por conta dessa hérnia de disco. E eu, assim, quando você tem uma dor, gente, é muito difícil ser feliz. Assim, sendo bem sincero, eu admiro muito pessoas que têm dores crônicas e conseguem administrar a dor crônica. Eu costumava ser uma pessoa que, quando eu tenho dor, sai da minha frente, de verdade, porque eu fico terrível. Era assim, as pessoas saíam de casa, iam no cinema, porque era muito difícil para mim administrar aquilo. E a questão da hérnia de disco me causava muita dor. Eu tomava 1 grama de Novalgina a cada 6 horas, eu ficava deitada. Assim, muito complicado. E eu fiz tratamento, fiz fisioterapia, comecei a fazer pilates. E depois de 2 anos de pilates, eu comecei a perceber que eu estava ficando bem da hérnia, estava ficando tranquila, não estava mais sentindo dor, já tinha feito procedimento, tudo. E quando eu percebi que eu conseguia derrubar o sabonete no box e não ter medo de abaixar para pegar o sabonete e não voltar à posição normal, aquele dia eu falei, gente, a minha vida é fantástica. Eu abaixei e peguei o sabonete naturalmente, porque quando a sua coluna trava num lugar, gente, você tem medo de abaixar para pegar as coisas. E eu comecei a desenvolver, gente, muita gratidão por não ter dor. E eu comecei a falar, gente, como é que eu posso desenvolver mais essa glória que Deus me deu de não ter dor no meu corpo? E como que eu posso prevenir futuras dores no meu corpo? E eu decidi que eu ia começar a fazer um treino do Rambo. Então eu tenho um livro, o livro chama Body for Life, tem um cara saradíssimo na capa, e é um treino de musculação e aeróbico.
E eu comecei a treinar 6 vezes por semana. E comer. E, gente, fantástico aquilo. Fantástico. Eu faço agachamento com halteres. 7 quilos em cada mão. E faz agachamento até quase encostar o bumbum no chão e volta. E assim, claro que eu não comecei com 7 quilos, né? Mas assim, você começa a valorizar essas pequenas coisas na sua vida e você começa a perceber que não ter dor, por exemplo, é maravilhoso. E esse momento em que eu comecei a dar glória a Deus, que eu não tinha dor no meu corpo, começou a gerar uma série de bênçãos na minha vida que foram desencadeando uma prosperidade ali. Porque prosperidade não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com uma vida próspera. Então, se você for ver na questão desse exemplo específico de dor, eu comecei a treinar o treino do Rambo, comecei a trabalhar mais. Então agora eu tenho dias que eu tenho rotinas, às vezes que eu saio de casa às 7 horas da manhã e volto 11 horas da noite e eu tô bem. E eu trabalho no Bazar da ONG de pé e eu tô ok. Por quê? Porque eu não tenho dor. Porque eu não tenho dor, eu consigo fazer esse treino fenomenal. Eu consigo dar glória a Deus durante esse processo. Eu consigo trabalhar mais para Deus. Eu consigo dar exemplo para as pessoas em relação a isso. E tudo isso, gente, vai criando uma cadeia de bênçãos na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a exercer gratidão nessa área específica. Mas, gente, a insatisfação e a ingratidão, ela não é algo que ocorre do nada. As pessoas, normalmente, elas têm motivos para elas quererem essas coisas. Às vezes não são coisas tão tolas quanto um novo iPhone. O diabo ele não vai atrás de você com uma cenoura que não seja a cenoura que é o seu sonho, entende? Mas, como eu disse ontem, o propósito da sua vida não pode virar o seu Deus. Você tem que estar disposto a manejar as situações na sua vida de modo que você calce esses patins e permita que Deus ele ajuste as suas veredas. E Ele faça com que essas coisas fluam. E não você ficar obstinado numa situação e você vai atrás daquela coisa e enquanto você não conseguir, você não para e você acaba criando esse ciclo de ingratidão. Então, por exemplo, questões que geram muitas vezes ansiedade na vida das pessoas. Às vezes não conseguir o emprego que elas querem, às vezes não ter realização pessoal, às vezes não conseguir talvez encontrar um marido, um parceiro. E tudo isso, gente, são coisas lícitas que Deus preparou para nós. Mas quando a gente transforma isso na cenoura, quando o diabo consegue usar isso para impedir a gente de aproveitar as bênçãos que Deus nos deu, é aí que mora o perigo. E existe uma outra maneira também como a insatisfação se apresenta nas nossas vidas. Às vezes você tem uma dor de estimação que te impede de ser grato. E é assim, gente, isso é uma coisa delicada de falar. Porque quando você tem uma dor de estimação, é a coisa mais lícita do mundo. Quando você é ofendido, injustiçado, e aquilo cria um senso de o mundo me deve. Entendem o que eu estou falando? E quando você fica com essa sensação de o mundo me deve, você não consegue aproveitar as outras coisas da vida. Porque a gratidão, gente, ela é um sentimento que ele ocupa todo o seu ser. Não tem espaço para dor e ingratidão. Não tem espaço para amargura e ingratidão. Para você ser grato, você tem que ser curado. É por isso que a gratidão é tão praticada nesses
essas questões de yoga e outras questões, e muitas vezes as pessoas conseguem até ter uma vida consideravelmente, mais ou menos até que plena, sem Jesus. Porque a gratidão, gente, é algo muito poderoso. Não é uma coisa qualquer, não. É extremamente poderoso. É tão poderoso que sem Deus você consegue ver até algum sentido na vida com gratidão. Algum, não o sentido real. Mas, gente, quando você tem uma dor de estimação, que eu estou colocando aqui, quando você sofreu uma injustiça, você não permite que essa gratidão cresça em você. Você consegue, no máximo, ter uma falsa gratidão. E eu estou falando isso para vocês aqui, gente, porque durante muitos anos da minha vida eu vivi com situações assim. E eu sei que vocês também, muitos de nós, têm situações desse tipo, porque a vida nos fere e a vida é difícil. E se você não passou por situações assim, se você ainda é muito novo, preste atenção para quando essas situações acontecerem, você já está preparado. Por quê? Esse tipo de sensação de o mundo me deve, vai gerando em você esse ciclo de... Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma palavra melhor do que eu estou pensando aqui agora. É como se você não conseguisse olhar para nada sem o óculos da dor. Vamos colocar assim. Então, a experiência que você viveu, aquilo que você sentiu, aquilo que você passou, talvez a morte de alguém, se transformou em um óculos, que todas as situações em que você está na sua vida estão sempre sobre a visão daquele problema, daquela situação, daquela angústia. Então, os seus olhos, como diz aqui no versículo, não conseguem ser plenamente bons, porque você tem essa situação que é lícita. E isso, gente, é confortável. A dor, ela gera um certo conforto em nós, assim. Ela vai criando uma casinha no seu coração. E ser uma pessoa curada dá trabalho, porque exige coragem. Você tem que decidir abandonar o conforto da injustiça, e você tem que pegar isso que foi feito contra você, ou essa situação que você não consegue compreender, que você não entende, e muitas vezes exige que você perdoe até Deus, e você tem que fazer com que a justiça seja dada a Deus. E aí você solta a dor, e você tira o óculos, e aí você consegue ser grato. E parece ser uma coisa simples de dizer, mas não é. Não é nada simples. Por quê? Porque tecnicamente você tem o direito de ter essa angústia, entre aspas. Realmente você sofreu um mal. Só que o que as pessoas não entendem, e o que eu não entendi por muitos anos, é que as injustiças que foram cometidas contra mim e contra todos nós foram primeiramente cometidas contra Deus. Então, Deus, ele leva cada uma das nossas feridas como pessoal. É pessoal para ele. Então, não é assim, o mal foi feito contra a Esther. Não, o mal foi feito contra Deus. E é por isso que tem que ter justiça no mundo. E é por isso que foi necessário que Jesus morresse. E é por isso que o pecado é algo tão sério. Porque o pecado, gente, não é contra mim e contra você. O pecado, gente, é contra a soberania e a justiça de Deus, que é todo poderoso e santo. E Ele vai, no último dia, julgar toda situação que foi mal feita. E Ele tem o poder de julgar isso. E se você hoje for capaz de pegar essa dor de estimação, o óculos, e você conseguir se livrar disso e entregar para Deus e confiar que Ele está cuidando disso de maneira pessoal, você vai conseguir olhar para a vida
com essa gratidão e essa plenitude que Ele preparou para você agora. Mas se você continuar decidindo que é mais importante para você manter a justiça própria e resolver com as suas próprias mãos, você não vai conseguir usufruir da gratidão, porque a gratidão ela não divide a vida com a dor, ela não divide a vida com a injustiça que você sofreu e essa sensação de o mundo me deve. Você só consegue realmente ser uma pessoa grata quando você se livra de tudo isso que te aprisiona, de toda essa dor, de toda essa angústia, de sensações e de fardos que a vida te dá. Porque todos nós temos isso. Eu estou tentando exemplificar aqui, mas é difícil exemplificar, porque cada dor é muito pessoal, cada sensação que cada pessoa tem, e às vezes para uma pessoa é uma coisa X, é uma morte, e para outra pessoa é, não sei, talvez coisas que o outro não entenda. Vocês estão compreendendo isso? Mas assim, o que é importante aqui, gente, é que Deus, Ele leva a nossa vida e Ele cuida de nós de maneira pessoal. E Ele quer que você entregue todas essas situações para Ele. E durante muitos anos, essa situação e tudo que eu vivi e coisas que me causavam muita dor, e as pessoas viravam para mim e falavam, não, mas Jesus estava lá. E eu falava, mas como assim Jesus estava lá e Jesus não fez nada? E eu não conseguia compreender como que as coisas, como que as pessoas conseguiam aceitar essa desculpa. E, por exemplo, a morte é uma coisa muito difícil de lidar. E quando é uma pessoa muito próxima, como assim isso aconteceu? E tem coisas, prestem muita atenção nisso, que você não vai entender, mas você vai ter que tomar a decisão de confiar em Deus, porque a fé, gente, tem a ver com isso. Tem a ver com você confiar que Deus é Deus, e não que você é Deus. Entendem? E aí você solta isso, e você consegue ter olhos bons para as situações da sua vida. E você consegue, sabe, simplesmente viver o presente. Parar de ter ansiedades sobre quando finalmente as coisas vão se acertar. E isso, gente, é muito de Deus. E eu sinto que tem pessoas aqui hoje que precisam talvez soltar a dor, precisam largar o óculos e precisam começar a ter olhos bons para a vida. E por mais que você tenha toda a razão do mundo para viver angustiado, toda a razão do mundo para se apegar à sua dor, talvez, gente, simplesmente seja melhor ser feliz. E olha, vão por mim, é muito melhor. Muito, muito melhor você entregar na mão de Deus e deixar que Ele cuide. E aí, gente, você começa a entrar nesse ciclo, como é que eu posso dizer isso? Nesse fluir de bênçãos, nessa cadeia de coisas boas que vão se desencadeando, de você ter uma pequena atitude de gratidão em um dia. Porque a gratidão, gente, ela vai refletindo nas outras pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, recentemente, eu tive que operar um maxilar. Eu não sei quantos de vocês sabem, existe um osso aqui em cima da cabeça e um osso embaixo, aqui. E entre esses dois ossos existe um disco. E eu tenho o hábito de apertar muito dente à noite. E eu aperto tanto dente à noite que esse disco que fica aqui entre os ossos saiu do lugar. Eu tive que colocar o disco de volta. E como eu já disse para vocês, quando eu sinto dor, eu era o tipo de pessoa que infernizava as pessoas ao meu redor. Me perdoe, mas não tinha outra palavra para dizer. Eu literalmente infernizava as pessoas ao meu redor.
E eu aprendi a parar de infernizar as pessoas ao meu redor com uma dor no maxilar. Porque quando você tem dor no maxilar, você não consegue reclamar, porque está doendo. E se você abre a boca para reclamar, dói mais. Então, eu aprendi a lidar com a dor calada. Porque quanto mais você reclama, mais dói. E assim, essa questão de ficar calada, de ter que fechar a boca e não abrir, porque você vai gerando essa maior dor, me fez começar a observar na minha vida quantas outras coisas boas tinham que eu não estava prestando atenção e quantas coisas boas eu podia fazer com o meu tempo ao invés de reclamar. Então, recentemente eu virei uma pessoa muito mais organizada do que eu era. Por quê? Porque ao invés de você ter dor e ficar reclamando sem parar, você acaba criando a dor faz com que você fique mais introspectivo, né? Você fica calado, você fica quieto no seu canto, você não está muito afim de sair, de fazer coisas, etc. Você nem vai sair com as pessoas, porque sair com as pessoas tem tudo a ver com falar. Você não está podendo falar, então você fica na sua casa. Você começa a arrumar suas coisas. Quando você começa a arrumar suas coisas, você se dá conta de quantas coisas você tem. E aí eu comecei a ver, assim, que eu tenho absolutamente tudo e mais do que eu preciso. E aí, quando eu comecei a ver que eu tinha tudo e mais do que eu preciso, eu comecei a sentir no meu coração que eu tinha necessidade de dar para outras pessoas coisas que eu tinha e que eu não usava. Então, por exemplo, eu contei para vocês que eu fiz o cursinho pré-preparatório para arquitetura, que, graças a Deus, ele iluminou ali. E eu não faço prédios que possivelmente vão cair hoje em dia. E eu tinha uma porção de lápis da Alemanha e tal, uns lápis super chiques, que eu usei no cursinho e nunca mais mexi nos lápis, mas eles estavam lá guardados no fundo do baú. E eu falei, nossa, que coisa linda, naquele estojo prateado, que tinha a figura do lápis alemão. E aí eu falei, uau, que coisa mais bacana. E aí o Espírito Santo falou para mim, você não usa isso. Você não desenha. Acho que ele não quis dizer, você não desenha bem, né? Você não desenha. Por que você não dá esse lápis para quem desenha? E aí eu lembrei que no meu trabalho tem a Camilinha, minha amiga, faz curso de artes. E aí eu falei, nossa, eu vou dar o lápis para ela. Gente, que maravilhoso foi ter dado o lápis para ela. O negócio estava há 7 anos guardado. 7 anos guardado. E eu dei para ela, quando eu dei, o olho dela brilhou. Aí eu virei para ela e falei, então, esses lápis aqui, na hora ela já falou o nome do lápis em alemão, que eu não sei pronunciar, e disse para que o lápis serve, que eu também não sabia para que servia, porque eu não desenho bem. E assim, aquilo gerou uma gratidão nela. Então, assim, muitas vezes a situação talvez que não seja boa que você esteja passando possa gerar mais gratidão em você e possa fazer com que outras pessoas também sejam gratas. E esse é um exemplo muito pequenininho de algo que Deus fez. E assim, gente, todas as vezes que a gente, ao invés de murmurar, a gente glorifica a Deus, a gente está adicionando uma glória no trono que antes da gente glorificar, Deus não tinha. Olha só. Eu estava durante muitos anos, questionando essa questão do livre-arbítrio. E eu não conseguia entender esse negócio do livre-arbítrio. Para mim, por muito tempo, a vida era um jogo sádico do mal. Então, assim, Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas sofrerem. Gente, olha a seriedade do que eu estou falando aqui.
para as pessoas sofrerem, porque elas obviamente vão optar por coisas ruins, e essas coisas ruins vão gerar mais coisas ruins e vai ser um ciclo vicioso ruim. Olha como a sua visão sobre as coisas pode gerar trevas, como o versículo disse. E aí, Deus, na sua imensa misericórdia, disse para mim que o livre-arbítrio permite com que nós sejamos os únicos seres do universo capazes de adicionar glória ao trono de Deus. Então nós somos os únicos que somos capazes de decidir adicionar ou não, murmurar ou não, e assim glorificar a Deus. Por exemplo, as ondas. Você não vê uma onda que decidiu acordar de manhã e não ser onda. Você não vê uma árvore mal-humorada. Você não vê um pássaro que decidiu não piar mais. Pássaro em depressão. Pássaros não tomam Prozac. Porém, você como um ser humano tem a opção de olhar para a situação de adversidade na sua vida e dizer: eu vou glorificar a Deus. Então você é um instrumento que muda a sala do trono da glória de Deus. Gente, isso é um privilégio que os anjos não têm. Os anjos e os animais e os fenômenos naturais, que são maravilhosos e glamurosos, não podem decidir ou não agradecer a Deus. Eu e você podemos olhar para a nossa vida, podemos pegar a nossa dor, que é totalmente lícita, e entregar para alguém que vai fazer algo melhor com a nossa dor, que vai fazer uma justiça melhor com a nossa dor, e ainda por cima você ganha galardão com isso, porque você está fazendo com que algo mude no trono do Deus Todo-Poderoso. Isso não vai acontecer para sempre. Vai existir um momento em que Deus já vai ter toda a glória. E as pessoas não vão mais pecar, e não vão mais reclamar, e não vão mais ter essas opções. Mas agora, o seu livre-arbítrio, que eu achava que fazia com que a vida fosse um jogo sádico do mal, permite que você seja um instrumento glorificador de Deus. E eu não consegui nem começar a encostar na superfície do que isso significa. Porque nós somos seres mortais, e nós somos pó da terra, nós somos nada, nós somos cocô. E Deus é Deus, e a gente consegue mudar a maneira como Deus exerce a glória dele no trono com a nossa gratidão. E isso, gente, é motivo suficiente para que você, por mais justo que seja manter a sua dor, se livre da dor. E comece a olhar para a sua vida de um jeito maravilhoso. E comece a olhar para as situações que Deus colocou na sua vida e comece a perceber que você já tem tudo aquilo que você precisa para ser grato. Que você consegue olhar para a pirâmide e perceber que, gente, você já tem, sabe, para dar e vender. E assim, lá na ONG, por exemplo, a gente tem o Centro Temporário de Acolhida das pessoas que estão em situação de rua, gente. E a gente percebe muito claro que as pessoas que saem dessa situação são as gratas. E a gente percebe que tem muita gente que chegou nessa situação porque não importa o que você dê para a pessoa, ela entrou num ciclo de ansiedade por ter algo tão grande que ela está na completa miséria. E filosoficamente não existe nenhuma diferença entre a miséria física em que essas pessoas estão e a miséria que nós estamos, se a gente não conseguir perceber a cenoura na frente do cavalo. Porque talvez essas pessoas estejam socialmente numa miséria maior, porque elas não têm casa.
Mas se você, diante de tudo aquilo que Deus te deu, não consegue perceber as coisas boas que a vida te proporciona, porque você está cego, talvez a sua miséria seja ainda maior do que a deles. E isso é muito sério. E eu estou falando isso para vocês, não como uma pessoa que aprendeu os primórdios da gratidão e domina sobre isso, não. Como uma pessoa que sempre teve tudo, mas não conseguia ver, por conta talvez do óculos da dor, ou talvez por simplesmente estar o tempo inteiro atrás de coisas, porque eu estava nesse círculo vicioso do que o diabo sempre tenta me vender. Talvez seja os dois. Mas, gente, existe uma maneira mais excelente de viver. E essa maneira vai exigir coragem. E essa maneira vai exigir que eu e você larguemos a zona de conforto e comecemos a olhar para as nossas vidas pensando, gente, o que foi que Deus deu hoje para mim que é maravilhoso? Sabe, quais foram as bênçãos que Deus proporcionou para mim? Porque a gente tende a ficar ingrato e insatisfeito comparando a nossa vida com a vida dos outros. E a verdade é que a gente não tem a mínima ideia de como a vida do outro tá. A gente compara as coisas com parâmetros que não são comparáveis. Então a gente pensa, ele tem dinheiro, mas ele tem dinheiro e ele, sei lá, tem dor. E você não tem dinheiro e você é saudável. E você não está conseguindo ver a realidade da sua vida. Porque você está o tempo inteiro olhando para a vida do outro. Então comece a comparar a sua vida com como a sua vida já foi. Poxa, hoje eu tenho um emprego que eu amo. Hoje eu moro de novo na casa dos meus pais, coisa que eu não morava. E isso podia gerar, sei lá, ingratidão para mim. Mas não, eu chego 11 horas da noite em casa e tenho uma pilha de roupa limpa. Aleluia! Vocês entendem? Sempre vai ter motivos para vocês avaliarem a vida de vocês como algo que talvez não seja tão bom. Mas sempre vai ter motivos maiores para vocês darem glórias a Deus pelo que vocês têm. E isso tem a ver com vocês reconhecerem a mão de Deus na vida de vocês. São tantas pequenas coisas que eu comecei a perceber na minha vida e que começaram a gerar esse ciclo maravilhoso da gratidão. Meu emprego é uma delas. Gente, eu tenho um círculo pessoal de amigos enorme, gigantesco. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. E, sabe, isso é motivo para muita gratidão. Sabe, eu tenho um emprego que eu amo, eu sou muito realizada naquilo que eu faço. Eu consigo trabalhar para Deus, na casa de Deus, fazendo algo que eu amo, ajudando as pessoas. Sabe, graças a Deus eu tenho recursos para viver a vida do jeito que eu quero viver. Eu tenho saúde para treinar 6 vezes por semana. Eu tenho disciplina para treinar 6 vezes por semana. Tantas coisas boas. E você, qual que é a sua lista de gratidão? Talvez você não consiga nesse momento perceber que o seu emprego é bom. Talvez você tenha um chefe que te atormente. Mas você chega em casa e você tem, sei lá, o melhor marido, a melhor esposa do mundo. E aí você compara a sua vida com a minha porque eu tenho um emprego maravilhoso. Mas no momento não tenho o melhor marido do mundo. Mas você fica comparando a sua vida com a minha, entende? A gente tem que parar de fazer essa comparação com a vida dos outros. E a gente tem que começar a olhar para como a nossa vida era antes, quantas coisas a gente um dia orou e quantas coisas Deus já nos concedeu, né? Começa a pensar aí na sua vida, coisas que você um dia orou e hoje você já tem. Poxa, na minha vida são tantas.
E faça isso diariamente. Eu achei muito bacana que agora na Semana da Psicologia começou a rolar um sorteio de Diário da Gratidão. E é um diário que você coloca 3 coisas pelas quais você é grato no dia. Então, gente, é muito bacana isso. Porque existe um mecanismo no seu cérebro que libera serotonina, que é o hormônio da felicidade, quando você é capaz de reconhecer coisas boas que acontecem ao invés de coisas ruins. Assim como existe um hormônio que é liberado também quando você sorri, mesmo não estando feliz. Então, se você sorri várias vezes, ou se você, sei lá, vê um filme de comédia, ao invés de pôr uma música deprimente do Coldplay quando você está mal, você começa a mandar o seu cérebro ficar feliz com essas situações. Isso é real, é neurociência. E eu acho que isso é uma coisa muito de Deus, esse negócio do Diário da Gratidão. E eu comecei a fazer. E hoje eu estava fazendo o meu Diário da Gratidão. E aí hoje eu acordei de manhã lá no hotel e o meu primeiro ponto é a mesa do café da manhã. Eu amo café da manhã. É a minha refeição preferida do dia. Às vezes eu tomo café da manhã no jantar. Porque eu acho fenomenal. Eu amo café com leite, eu amo, sei lá, croissant, eu amo ovo mexido. E eu vi a mesa e eu falei, nossa, que coisa mais maravilhosa. E eu anotei mentalmente o café da manhã. E aí depois eu falei, uau, né? Olhei lá no hotel e tinha uma esteira lá. Aí eu falei, mas não vou correr na esteira, né? Porque primeiro que se você correr na esteira, você não exercita os músculos da panturrilha. Fato. Segundo que se eu for correr na rua, eu vou conhecer a cidade, vou ver coisas bonitas. E na esteira eu vou ver a parede na minha frente. E aí eu falei, mas tá sol, o que será que eu faço, né? Falei, bom, talvez eu corra menos indo na rua, mas eu vou ver coisas mais legais. Então, beleza, vou correr na rua. Pus o tênis, tal, fiz o alongamento, tudo. Fui. Gente, muito bacana isso. Se vocês não têm o hábito de sorrir para as pessoas na rua, comecem a fazer isso, gente. Você sorri para uma pessoa na rua, a pessoa sorri para você na rua, aí a pessoa na rua sorri para outra pessoa, e aí eu fui e voltei pelo mesmo caminho. E eu consegui perceber como que aquelas pequenas coisas, assim, primeiro as pessoas me vendo correr quando normalmente ninguém corre ali. Eu percebi que ninguém deve correr naquele lugar que eu corria. E aí as pessoas me viram sorrindo, e aí as pessoas sorriam de volta. E aí rolou assim um bom dia. E aí eu pensei, nossa, que da hora, eu tô no interior, né? As pessoas que não conhecem dão bom dia. E aí eu falei, nossa, eu tô com vontade de puxar assunto com essa pessoa. Aí eu falei, não, Esther, não força. A pessoa tá vivendo a vida dela. Aí eu voltei, tinha um cachorro. E eu falei, nossa, eu vou fazer carinho no cachorro. Aí o cachorro rosnou pra mim, tipo, meu, quem você pensa que você é? Tipo, você nem me conhece, já tá pondo a mão em mim. E aí eu ri comigo mesma. E assim, todas essas pequenas coisas que vão, talvez, acrescentando pequenas alegrias na sua vida. Quando eu pude acordar de manhã e falar, droga, não tem ovo. Droga, tá sol. Droga, esqueci o fone de ouvido. E de manhã eu pensei, eu não trouxe o fone de ouvido. E aí eu falei, glória a Deus, né? Quem sabe não vai ser um momento que eu vou encontrar alguém para evangelizar na rua. E aí sabe o que o Espírito Santo me falou? O fone de ouvido está no bolso da jaqueta de couro. E eu estou procurando o fone de ouvido há semanas já. E aí eu pus a mão no bolso da jaqueta de couro e o fone de ouvido estava lá. E eu, achei o fone de ouvido. E assim, gente, a vida de gratidão, ela vai gerando tantas pequenas coisinhas que vão causando impactos sobre a sua vida e a vida de pessoas ao seu redor. E talvez, gente, esses exemplos sejam bobos aqui, mas eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão ter exemplos próprios sobre isso.
Mas eu entendo que esse processo foi um processo que Deus fez na minha vida aos poucos. E eu entendo que esse processo envolveu um momento muito sério em que eu decidi largar o óculos da dor, em que eu decidi deixar de ter olhos maus para situações que às vezes até eram lícitas para mim. E eu sei que isso vai exigir muita coragem de vocês, mas não tem como ser covarde na vida. E eu gostaria que, se você é uma pessoa que precisa, por um motivo, largar a dor para que você consiga viver uma vida de gratidão, eu queria te chamar aqui porque isso, gente, é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Não existe uma maneira psicológica, uma terapia que eu te dê, fazendo psicologia, que vá tirar a dor de uma injustiça, de algo, de uma morte, de uma coisa horrível, de uma coisa brutal que tem acontecido com você. Não existe, gente. Isso é só o Espírito Santo, é só Jesus que faz isso. E eu tenho muita consciência disso. E eu sei, gente, que Deus não fez isso na minha vida à toa. E que eu vou conseguir, de alguma maneira, ministrar isso na sua vida agora. E talvez isso exija a maior coragem que você já teve. Mas se você precisa e você quer fazer isso, e você tem essa dor, eu queria te chamar para vir aqui. Agora, nesse momento, eu queria que todo mundo fechasse o olho e que você não olhasse para nenhuma outra pessoa, e que só as pessoas que precisam dessa cura sobrenatural viessem, para que a gente pudesse pedir para que Deus nos ajudasse agora. Porque eu não vou conseguir te passar uma lógica. E prestem muita atenção, gente. Esse ato de coragem vai ser entre você e Deus, e assim, você não pode pensar nas outras pessoas agora, você tem que pensar no seu próprio bem. Então pensa no seguinte: se fosse outra pessoa, se fosse um amigo seu, você aconselharia essa pessoa a vir? Se não fosse você mesmo, essa pessoa, você mandaria a pessoa vir? Porque às vezes a gente não consegue cuidar tão bem de nós mesmos quanto deveríamos. Então, gente, se você acha que você não merece, pensa se você tivesse que aconselhar alguém, você mandaria a pessoa vir? Se você mandaria, venha. Porque eu, por muito tempo, gente, achei que eu merecia o sofrimento. Eu achava que eu tinha que sofrer mesmo. E que isso tinha que fazer parte da minha vida. E eu, assim, criava o sofrimento. E é muito difícil falar disso assim, de uma maneira que as outras pessoas consigam entender. Mas assim, tenha coragem, porque Deus, ele é muito maravilhoso e ele faz. Deus consegue resolver as coisas que você acha que são impossíveis num estalar de dedos. Sabe, tem coisas, gente, que para nós são insolucionáveis. Tem coisas que são tão ruins que se você falar você não pode nem falar para outra pessoa, porque a pessoa se ofende só de ouvir, de tão ruim que é. E é só Deus. Só Deus faz, e Ele faz, gente.